Graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus, graças a Jesus. Deus é conosco em cada situação. Oh, glória! Glória a Deus, glorifica o Senhor aí. Ó, presta bem atenção. Irmão, olha, às vezes a gente não sabe as coisas, mas Deus sabe. E isso é o que nos fortalece. Deixa eu te falar. Consagra o seu dia na presença do Senhor, consagra, coloca aí o seu joelho no chão, ora a Deus, ora de pé, ora deitado, mas ora, fala com Deus, tá? Deus ouve todas as nossas orações, tá bom? Só uma dicasinha, né? De joelho no chão, a gente tá reverenciando o nosso Deus, o nosso Senhor, não é verdade? Agora presta atenção, consagra aí, consagrou? Consagra o seu dia na presença do Senhor. Bora escutar a palavra? João 14, 26, 27, texto base, João 16, 33, texto base, tá? Depois, Romanos 8, 26 e 27, Efésios 6, 10, 11, 12 e Filipenses 4, 6. Presta atenção na palavra. Deus tem uma palavra para a nossa vida e nós vamos escutar a direção de Deus. Olha só, olha aqui comigo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Presta atenção. Meu irmão, minha irmã, você está aprendendo o quê? E com quem? Está aprendendo com você mesmo? Está aprendendo com as suas próprias atitudes? Vai ajudar um pouquinho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos ensina todas as coisas. É Ele que nos faz lembrar da palavra de Deus. Ó, deixa eu te falar, não anda sozinho, não. Não anda sozinha, não. Sabe por quê? Porque quando a gente anda sozinho, a nossa mente fica ali trabalhando. Pensando em uma coisa, pensando em outra, sabe? Corre para lá, aí daqui a pouco corre para cá, e eu tô agoniado, e isso não deu certo, eu queria fazer uma coisa de um jeito, aí lá no meio do caminho o negócio bagunçou com tudo. Não, querido, escuta o Espírito Santo de Deus te ensinando cada coisa, eu preciso escutar, ele me ensinar. Como é que vai ensinar? Surgiu a situação, não surgiu? Aí ele vai nos ensinar como lidar com aquela situação. Ó, surgiu outra situação. Ele vai nos ensinar. O que a gente estava falando ontem? De planejar as coisas e fazer as coisas, planejar, tomar conselho, ficar com a direção de Deus. Deus honra a aliança. Irmão, deixa o Espírito Santo te ensinar cada situação. Olha só, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Isso quer dizer o quê? Que eu estou livre, eu estou livre de acontecer desafios e situações contrárias? É claro que não, querido. É claro que não, querida. Presta atenção, a nossa vida está na mão de Deus. Só que eu estou no mundo e ele falou que eu vou viver a paz dele aqui no mundo. Não vou ficar com meu coração atemorizado, agoniado com uma situação, agoniado com a outra situação. É isso, é não sei o quê, é mais não sei o quê, é de tal jeito. Ó, entra nessa situação, entra na outra e aquela coisa toda, não, tem luta, tem desafio, mas eu tenho um Deus que está cuidando de mim. Acorda, querido, você tem um Deus que está cuidando de você. O que eu vou fazer? Escutar a direção do Espírito Santo, receber a paz de Jesus diante de cada situação. Olha só, acompanha aqui comigo. No 33, que é o João 16, 33, que é o texto base. Eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Presta bem atenção. Preveniu que acontecimento, preveniu que coisa. Ó, eu vim do Pai, agora eu vou voltar para o Pai.
Só que vai acontecer isso e isso comigo. Vocês vão pegar, vai todo mundo correr para sua casa, vai me abandonar, mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Ô, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem estava falando isso? Era Jesus, o nosso Salvador. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha só, às vezes as lutas e os desafios espalham as pessoas que estavam à nossa volta, ou surgem situações que você não entende, parece que você está sozinho, mas o Pai está conosco, o Espírito Santo está conosco, então se alegra aí, sabe por quê? Porque eu estou no mundo. Aí ele falou o quê? Ó, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, né? Aí ele estava se referindo aos acontecimentos da crucificação, e tal, e essa coisa toda, ó, vocês vão espalhar, vai todo mundo me deixar, eu vou ficar só, mas eu não tô só, o Pai está comigo. Deixa eu te falar, o Pai do céu está com você, Deus Criador, Jesus, está conosco, o Espírito Santo nos direciona. Aí ele falou assim, ó, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Não, onde eu vou ter paz? Em Jesus. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. O que eu vou ter no mundo? O que você vai ter no mundo? Tribulação. Sabe lá, tribulação vem de tribular, né? Quando eles tinham lá o trigo, eles ficavam lá chacoalhando. Então, essa é a tribulação. Você é chacoalhado para um lado, é chacoalhado para o outro. Irmão, presta bem atenção. Isso daí não é a vida toda, não, tá? De vez em quando tem lá uma tribulação, um desafiozinho, porque a gente está no mundo. Deus está cuidando da nossa vida. O que ele está falando? No mundo tem tribulação, tem luta, tem desafio. Então, vai com o peito levantado e se levanta lá, porque você tem um Deus todo-poderoso. Deixa eu te falar. Mas eu estou dizendo assim, vai com coragem. Vai com fé, crendo em Deus, crendo na misericórdia, na bondade do Senhor, em nome de Jesus. Tem situação que eu estou falando assim, levanta o peito, né? Estou lá, Deus é comigo. Não, tem situação que nós precisamos ser humildezinho, tem situação que nós temos que manter a nossa fé, mas eu estou dizendo assim, vai que Deus é com você. A gente tem desafio, entenda, tem luta, tem coisa contrária, tem coisa que muitas vezes quer tirar o nosso humor, a nossa alegria, quer às vezes tirar a nossa paz, mas não tira, porque ela está em Jesus. Então eu vou para Jesus, ela está lá. Eu saí de Jesus, ó, estou passando desafio, mas eu vou para Jesus, ó, está lá a minha paz, a sua paz está em Jesus, querido. Presta atenção, em nome de Jesus. Ó, e outra coisa, hein? Tem falta de paz que a gente que vai lá e cutuca lá a situação, entra em assunto que não era para entrar, se envolve em condição que não é para entrar, mas deixa eu te falar, Jesus é a nossa paz. Ó, no mundo em mim você vai ter paz. Vamos viver a paz de Jesus. Presta atenção. Aí ele vai mais além. Ó, do mesmo modo, Romanos 8, 26 e 27. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. Você está entendendo? Quem está falando aqui que não sabe orar? Você sabe quem é esse homem? É o Paulo. Ele está falando aqui para mim e para você, ó. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Você está entendendo que o Espírito Santo está conosco? E o que eu quero trazer para nós? Reconheça que você está no mundo que está cheio de desafio, mas Jesus já nos preveniu sobre esses acontecimentos para que nós possamos viver constantemente a paz que ele tem para nós, em nome de Jesus. O que ele está falando? Que o Espírito Santo está intercedendo por mim e por você, porque nós não sabemos orar. Irmão, fraqueza, ela pode ser considerada em várias situações. Muitas vezes a pessoa acha que tem lá uma qualidade, e aquela qualidade que ela acha que é qualidade é uma fraqueza, né? Eu falo que penso, pronto, acabou, e eu não engulo sapo, não engulo nada. Não, querido, isso aí é má educação. Falar o que pensa, não engolir sapo. Às vezes a gente engole, sim, e põe um sal lá, põe um limãozinho, come e pronto, acabou. Por quê? Porque a gente é filho do Deus vivo, não precisa provar nada para ninguém, a gente é mais que vencedor. Mas aconteceu um outro desafio, uma situação contrária. Como é que eu faço com essa situação? Jesus, eu não sei como é que sai disso não, me ajuda
ajuda aqui. Aí o Senhor vai lá, aí o Espírito Santo vai, intercede por nós. Aí ele fala assim, ó, aquele que sonda os corações, que sonda os corações. Quem é que sonda os corações? Deus. Conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, o Espírito Santo. Porque o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Sabe o que é? Entrou um desafio lá. Aí eu preciso receber algo de Deus, a direção de Deus, o projeto, o plano, aquilo que Deus tem para nós. Aí o Espírito Santo começa a clamar conforme a direção de Deus. Em nome de Jesus, nós começamos a viver o cuidado de Deus. Deixa eu te falar, você está no mundo mesmo, que tem desafio, vai com fé e coragem que Jesus nos preveniu, nele vamos ter paz. Mas presta atenção, o Espírito Santo está conosco, nos ajudando, ele está nos fortalecendo, está nos enchendo da paz de Deus, em nome de Jesus. Presta atenção, ele vai trazer o que é para nós. Agora vamos lá, vamos continuar aqui, mais um negocinho aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Irmão, você não sabe na onde está a cilada. Não tem lá as pessoas que vai caçar. O que ela faz? Ela põe a armadilha lá para caçar o bicho, não é? Qualquer bicho aí, sei lá, que pode caçar. Aí ela coloca lá. Não coloca? O bicho sabe que ali é uma armadilha? Não. Você sabe onde está a cilada do diabo? Não, eu também não sei. Porque se eu soubesse, né? Mas Deus nos fortalece e nos livra das ciladas do diabo. Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Porque, ó, na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Tem cilada, irmão, e às vezes surge em situação que nós nem entendemos. Mas como é que aconteceu isso? Eu não estava entendendo nada, não é assim? A gente faz, não faz, saca? Não faz aquela cara estranha? Eu não estava entendendo nada, eu sei o que é. Ué, mas o que estava acontecendo? Não sei. Irmão, tem uma cilada. Mas o que acontece? Ó, Deus traz o livramento, o Espírito Santo nos fortalece. O que eu preciso entender? Você não está lutando com gente, não. Não vai ficar de cara feia aí no serviço, emburrado, emburrada, nervosinho, nervosinha. Não, é espiritual. E às vezes, irmão, presta bem atenção, tem situação que tenta colocar coisa na nossa mente, aí a nossa mente fica trabalhando lá, pensando uma coisa, mas deveria ter sido desse jeito, poderia ter sido do outro jeito. Irmã, não fica matutando isso não. Vamos matutar na graça e na misericórdia de Deus. Tem cilada? Tem. Tem desafio? Tem tribulação? Tem em todo mundo. Então acorda, vai para cima desse negócio aí, em nome de Jesus. Luta contra principado, potestade, mas se fortalece em Deus. O que ele falou? Revestir, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Você está entendendo aonde é a nossa luta? Vamos orar, vamos nos fortalecer em Deus. Aí ele fala para revestir da armadura de Deus. A armadura de Deus vai falar assim, ó, você vai lidar com a situação, lida com a situação com a verdade. Ó, você calça os seus pés no evangelho de paz. Coloca aí a couraça da justiça. Põe o capacete da salvação. Pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ó, e o escudo da fé, e vai que vai. Entendeu? Cada situação nós vamos lidando com as armas que Deus nos deu, com a estratégia que Deus nos deu, e Ele nos dá a vitória. Aí tem mais ainda para nós, ó. Não esteja inquieto por coisa... Filipenses 4:6. Não esteja inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Irmão, não só a pedido, mas todas as coisas fala para Deus. Por quê? Porque eu preciso ter a minha mente e o meu coração guardado das situaçõezinhas que estão incomodando. Mas Deus está vendo, irmão. Deus está me vendo. Ele sabe disso daí. Ele sabe, querido. Querida, Ele sabe. Mas eu preciso verbalizar, falar com Ele. Por isso que Ele deixou a palavra dEle, para eu escutar e saber ler, escutar e entender o que Ele tem. E Ele quer ouvir, eu e você. Ele sabe o que eu penso antes de eu falar, antes da palavra chegar na boca. Mas nós vamos falar com o nosso papai do céu, em nome de Jesus. O que vai acontecer quando a gente fala com Ele?
e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmão, fala para Deus, tá te incomodando? Tá te deixando agoniado? Tá te deixando inquieto, inquieta? Fala para Deus. Por quê? Porque quando eu falo, a paz de Jesus guarda o meu coração e a minha mente. O que é isso? Ó, o pensamento, eu vou conseguir raciocinar, receber o que o Espírito Santo está intercedendo por mim, vou estar com as minhas emoções blindadas, guardadas na presença de Deus. Tem mais alguma coisa? Não, vamos orar em nome de Jesus, que o Senhor é bom. Ô, glória! Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor, porque a gente é fraco. Jesus, a gente não é fraco. Diante de cada situação, a gente passa lá pela tribulação e muitas vezes, Deus, a gente não está enxergando o seu livramento, não está enxergando que o Senhor está nos ajudando nas nossas fraquezas. Pai, abre a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos na tua presença a nossa vida, Pai, e te louvamos por essa mensagem. Alcança a minha vida, alcança a vida do meu irmão, da minha irmã que está comigo e enche da tua presença, manifesta da tua graça e cobre com a tua unção e o teu poder. Aniquila a obra do inferno, a situação contrária, a força das trevas seja quebrada agora em nome de Jesus. Eu declaro a bênção, eu declaro o milagre, a unção do Senhor em nome de Jesus. Abençoa com o teu poder e a tua graça. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.